Olha, eu estou falando aqui com vocês neste domingo, são 4 horas da tarde, dia 10 de julho. Porto Alegre está um dia, começou bonito o dia aqui com bastante sol, mas agora a cidade está completamente nublada, mas a temperatura é boa. Estou de camisa aqui hoje, estamos com 24, 25 graus por Porto Alegre. 24, 25 graus para Porto Alegre é verão fechado, né? Aqui faz muito frio aqui no inverno, né? Mas o mês frio mesmo aqui no Rio Grande do Sul foi junho, né? Todos os institutos de meteorologia dizem que o pior mês desse ano será junho, né? Fim de outono. É estranho isso, mas é bem assim mesmo. Mas olha, eu resolvi falar com vocês aqui neste domingo porque está repercutindo muito esse assassinato praticado por um policial penal federal em Foz do Iguaçu contra um guarda municipal de Foz do Iguaçu. Foi agora. E as circunstâncias assim muito dramáticas, né? Esse policial penal federal ontem invadiu uma festa desse guarda municipal de Foz do Iguaçu armado, ameaçou todo mundo, saiu. O guarda municipal também saiu depois dele para ir no carro pegar uma arma, porque achou que ele ia voltar, e voltou mesmo, o policial federal, né? E ele deu 2 tiros no guarda municipal, mas ele não morreu na hora ali, conseguiu ainda dar um tiro na cabeça do policial federal. Os 2 morreram. O guarda municipal estava fazendo uma festa com temática do PT. Nas últimas eleições ele foi candidato a vice-prefeito pelo PT em Foz do Iguaçu, não ganhou. E o policial penal federal é bolsonarista. Ele teria gritado quando chegou na festa: Bolsonaro chegou! Bom, esse é o resumo da ópera, né? Eu inclusive estou falando sobre isso no meu blog polipebraga.com.br. Vocês dão uma olhadinha ali. Estou contando toda essa história aí. Mas você já deve ter lido aí nas redes sociais também o que aconteceu. De tarde, eu estava lendo a repercussão desse caso e peguei uma declaração do secretário da Segurança Pública do Paraná atribuindo esse incidente lá de Foz do Iguaçu a uma certa intolerância política que está ocorrendo no Brasil. Há pouco eu estava vendo um comentário do Paulo Enéas, eu acho que vocês devem conhecer, e o Paulo Enéas, que é aí de São Paulo, estava comentando o seguinte: olha, isso aí aconteceu praticamente no mesmo dia em que o Lula, lá em Diadema, sábado, São Paulo, trouxe para o público, para o lugar onde ele estava falando ali, para um público, né? Trouxe o ex-vereador Maninho, do PT, para cumprimentá-lo por ter batido num empresário que estava vaiando o Lula aí alguns anos atrás. Vocês devem se lembrar disso aí. Foi diante do Instituto Lula, esse Maninho com outros sabujos do PT ali agrediu esse manifestante, esse empresário, jogou no chão aí. Eu até estou publicando no meu blog polibraga.com.br para não deixar passar em branco a foto desse manifestante anti-lulopetista aí, caído no chão, cheio de sangue. Ele foi preso, Maninho. Pois bem, isso que aconteceu lá em Foz do Iguaçu aconteceu praticamente algumas horas depois que o Lula levou para o púlpito ali onde ele estava esse ex-vereador Maninho para cumprimentá-lo por ter batido, ensanguentado e quase matado esse empresário aí. Eu estou até relacionando as coisas, tal como fez também o Paulo Enéas, porque já nas redes sociais, na grande mídia, há uma tentativa de manipulação desses incidentes pré-eleitorais que estão acontecendo no Brasil agora, atribuindo isso aí à intolerância bolsonarista, né? Quem começou isso aí? Quem é que está botando fogo na fogueira? Quem está acontecendo isso aí? Eu diria para vocês que a extrema intolerância política, ela começa com violência física,
ela começou de verdade, para valer, com a tentativa de assassinato do presidente Bolsonaro em Juiz de Fora, nas vésperas da eleição de 2018. Vocês estão lembrados disso aí, o mundo todo sabe disso aí. Ora, pode haver maior intolerância política do que essa? Tentar matar um candidato? Ele só não conseguiu. E olha, por parte de um militante esquerdopata, hein? Claramente identificado com a esquerda, ex-filiado e ativista do PSOL, aliado do PT. Né? Ali começam as coisas. Né? Depois, tudo foi se agudizando aí, na medida em que o Bolsonaro, para implementar o programa de governo que a maioria da população exigiu que ele executasse, principalmente em relação ao combate à corrupção sistêmica que tinha no governo, do PT, do Lula, da Dilma, né? Mensalão, Lava Jato. Isso bastava, né? Foram os maiores esquemas de corrupção política de toda a história do Brasil. Há quem diga que do mundo. Eu até estou achando que é mesmo do mundo. Não há nada parecido com isso aí. Né? Mas, claro, para mim começa ali essas coisas. Né? Isso tudo vem num crescendo aí, desde que o Bolsonaro assumiu o governo, aí vem a ferro e fogo tentando implementar medidas de ajuste das contas públicas, de retomada do desenvolvimento econômico para gerar emprego e renda, né? De implementar uma pauta de respeito aos valores sociais, portanto também éticos e morais no Brasil, na academia, na área cultural, familiar, enfim, toda a vida social brasileira. Coisa que ele vem sempre tentando implementar de uma maneira ou de outra, mas com enormes obstáculos, né? E, sobretudo, esse combate sistêmico à corrupção, né? Há quem diga, não, mas esse negócio do MEC, essas coisas da Caixa... Olha, para começar, isso não é sistêmico, né? Isso são questões pontuais que ocorrem em qualquer tipo de governo, em qualquer parte do mundo, né? Mas não é sistêmica, como era antes, né? No governo, todos os governos depois do regime militar, né? Do Fernando Henrique, do Collor, do Sarney, do Lula, da Dilma, do Temer, né? Acho que não esqueci nenhum, daí esqueci o nosso mineiro ali, né? Ali pouca coisa se ouviu falar ali, mas também tinha essa coisa sistêmica ali, né? Bom, isso, claro, esse confronto, ele vem num crescendo, e principalmente depois que entrou em cena aí o principal partido de oposição política ao Bolsonaro e ao governo hoje, que é o Supremo Tribunal Federal. E isso vai ficando agudo na medida em que parece cada dia mais claro que há uma disposição enorme da maioria formada no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, de não implementar mudanças que garantam eleições limpas no Brasil. Né? O Bolsonaro tem produzido esse discurso aí que repercute amplamente em todo o Brasil. Há essas dúvidas de que ele pode ser roubado, né? O próprio Bolsonaro tem um PowerPoint aí que mostra que as eleições de 2014 e 2018 podem ter sido fraudadas. Ele diz que foram fraudadas. Que o Aécio foi roubado e que ele foi roubado também. Que o Aécio ganhou da Dilma e foi roubado. E que ele poderia ter vencido no primeiro turno e foi roubado. Essa semana que está começando agora, talvez nós tenhamos nova oportunidade aí, ou pelo menos a oportunidade de ver que PowerPoint é esse aí, que o Bolsonaro diz que tem aí, porque ele disse que vai chamar os embaixadores em Brasília para mostrar que ele não está falando em vão quando ele coloca em suspeição aí essa questão das eleições limpas aí, né? Ele está querendo fazer um contraponto, na verdade, o Bolsonaro, a essa verdadeira rázzia aí que
executam ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, no exterior, inclusive. O próprio Fachin, que convocou os embaixadores para falar sobre a transparência do processo eleitoral brasileiro, de votação e de apuração, que é a grande questão que está se colocando agora aqui. Ele está fazendo um contraponto, vai fazer um contraponto. Chama os embaixadores e olha aqui, não é nada disso não, hein? O próprio Fachin agora ajudou a meter um pouco mais de lenha na fogueira, quando falou na quarta-feira em Nova York, no Wilson Center, e levantou a probabilidade de que possa acontecer aqui no Brasil algo parecido com o que aconteceu no Capitólio depois das eleições do Biden, que foi aquela tentativa de invasão do Capitólio, do Legislativo lá em Washington. Aqui no Brasil pode acontecer isso aí, porque eles estão temendo que no dia 7 de setembro, diante de manifestações que estão sendo convocadas nas redes sociais, os bolsonaristas e os brasileiros patriotas possam de alguma forma invadir o Supremo Tribunal Federal. Não o Legislativo, mas o Supremo Tribunal Federal. Há esse temor dele ali. É por isso que ele está dizendo isso aí. Agora, por que razão faria isso quem segue o... eu sei que é uma insatisfação tremenda em relação ao STF, a minha também, mas há uma distância muito enorme aí entre manifestações democráticas, como aquela que aconteceu no 7 de setembro do ano passado, inclusive, e atividades como essa que eu acabei de contar no início desse comentário aqui em Foz do Iguaçu, em Diadema, né? Que ali é o atentado, são violências físicas, é sangue, né? É outra coisa completa, isso não tem nada a ver com democracia, isso não pode ser tolerado, né? Não é possível que seja tolerado. Eu costumo dizer para eleitores do Bolsonaro, que falam comigo todos os dias, que, olha, tem que evitar nas redes sociais ficar estimulando a violência física. Tem que evitar transmitir informações que não são verdadeiras. Não é necessário isso para ganhar essas eleições. Não há necessidade disso. O que há necessidade é de uma militância ativa, claro, política, com vistas a eleger o Bolsonaro até no primeiro turno, que eu espero que é o que vai ocorrer, né? Mas depende também isso aí, claro, muito de eleições limpas, que não fiquem dúvidas sobre o processo de votação e de apuração, né? Ainda bem que agora está entrando com força total nessa discussão as Forças Armadas, né? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fez uma bobagem ali em fevereiro, bobagem entre aspas, do ponto de vista deles, né? Quando o Barroso criou aquela comissão de transparência, queria engrupir todo mundo, né? Mas convidou vários órgãos para integrar essa comissão de transparência, OAB, CNBB, e convidou as Forças Armadas, né? Só que as Forças Armadas não fizeram o jogo, né? O chefe supremo das Forças Armadas é o próprio presidente Bolsonaro, que tem interesse específico nas eleições em que elas sejam limpas, né? Então, desde que as Forças Armadas foram convidadas, o ministro da Defesa, que assumiu a interlocução junto ao Supremo Tribunal Federal, porque é ele o responsável pela gestão das três Forças Armadas, desde fevereiro ele vem tentando, desde esse convite, aí, fazer com que os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral se reúnam com técnicos das Forças Armadas para fazer ajustes nesse processo de votação eletrônica aqui, que é altamente questionável. Poucos países do mundo defendem e executam eleições eletrônicas como aqui no Brasil. Todo mundo fala que é Butão, mais um outro país aí. Bobagem, né? Bom, senhores, mas agora a conversa fica um pouco diferente. E as Forças Armadas não estão dando margem para o Fachin ficar escoiciando ali, corcoviando, né? Agora mesmo, essa semana aí, eu estou publicando, inclusive hoje no meu blog, poliobraga.com.br, a lista dos 10 oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica indicados pelo ministro da Defesa para sentar com os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral e fazer as mudanças que precisam ser feitas para que o processo de votação seja realmente limpo e que a apuração seja realmente limpa. Está lá indicado, ó, 10 nomes, são 5 do Exército, 3 da Marinha e 2 da Aeronáutica. Eu estou dando o nome de todos esses oficiais, inclusive. Está ali, foi essa semana, está lá com o Fachin.
Ele não pode mais fazer de conta que não está sabendo de nada e não tomar atitude nenhuma, porque vai ter que tomar. Ele convidou as Forças Armadas para a Comissão de Transparência, as Forças Armadas não querem fazer papel de bobão ali, naquilo ali, de palhaço, e quer exercer o seu papel aí de fiscalizador. Não que ela tenha assumido essa função de fiscalizador, né? Ela sempre ajudou no processo eleitoral, mas não tá, a fiscalização não cabia a ela. Agora, a pedido do próprio TSE, feito em fevereiro, o TSE deve ter se arrependido disso. Ela está ali, só se for desconvidada, mas se ficar desconvidada vai ser ruim isso aí para eles, né? Então está ali, o TSE pisou na bola nisso aí, o eixo do mal pisou na bola, não raciocinou direito e agora está com isso aí não vai ficar assim não. Isso não fica assim, não. De jeito nenhum, não vai ficar assim, não. De qualquer maneira, é o seguinte, muito embora o Tribunal Superior Eleitoral, pelo Fachin ou pelo Alexandre de Moraes daqui a pouco, tente bypassar essa questão das eleições limpas, isso não vai acontecer. E não é apenas porque as Forças Armadas estão exercendo essa pressão sobre o Tribunal Superior Eleitoral para que as eleições sejam limpas, mas é porque também o povo brasileiro, que em sua maioria, e eu tenho convicção, vai votar no Bolsonaro, ele está mobilizado. E não é só através das redes sociais, não. Esse pessoal todo aí, nós, né, os patriotas brasileiros, democratas, aprendemos a ir para a rua. Aquilo que a esquerda sabia fazer tão bem, pelo jeito eles desaprenderam. Estão sob a liderança de um ladrão. É muito difícil botar milhares de pessoas na rua sob a liderança de um ladrão. Mas é mais fácil quando se trata de um patriota interessado em modernizar este país e colocá-lo no rumo certo, né? Mas esse conjunto aí de atores, novos atores, um não tão velho, né? Aliás, nenhum dos dois tão velho, mas novos atores no atual processo eleitoral brasileiro, que são as Forças Armadas e o povo agora, dia 7 de setembro, inclusive, com essas manifestações, vão botar o Tribunal Superior Eleitoral, os seus ministros, numa saia justa, e essas eleições aí, ou elas serão limpas, ou não serão, ou não sairão. Espero que isso, sinceramente, não aconteça. Isso não faz bem para o Estado Democrático de Direito e para o avanço que nós queremos aqui, civilizatório, no Brasil. É isso aí, senhores.